Solo Leveling não virou um dos animes mais comentados dos últimos anos por acaso, mas também não é essa obra perfeita que muita gente vende na internet. Enquanto uma parte do público trata Solo Leveling como um anime revolucionário, que redefiniu o conceito de protagonista overpower, outra parte critica dizendo que é raso, repetitivo e que vive apenas do hype e da animação bonita. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Hoje, a ideia aqui não é te convencer a gostar ou desgostar de Solo Leveling, mas te mostrar o que o anime realmente entrega, onde ele acerta, onde ele erra, por que tanta gente considera essa obra tão boa e principalmente se vale a pena ou não assistir. O que é Solo Leveling e quem é o protagonista? A história se passa em um mundo onde portais começam a surgir conectando a Terra às masmorras cheias de monstros. Para enfrentar essas ameaças, algumas pessoas despertam poderes especiais e passam a ser conhecidas como os caçadores. Classificados em rankings que determinam sua força, prestígio e valor dentro da sociedade, é nesse cenário que conhecemos Jinwoo, um caçador de rank E, que carrega o título nada honroso, o mais fraco do mundo. Diante de muitos protagonistas, Jinwoo não começa com um talento escondido, linhagem especial ou um destino grandioso. Ele é fraco, limitado, constantemente ferido e só continua entrando em dungeons para conseguir pagar as contas médicas de sua mãe e sustentar a sua irmã. Esse início é fundamental para o impacto da obra, porque Solo Leveling faz questão de mostrar o peso da desigualdade nesse mundo. Caçadores vivem como celebridades, enquanto os fracos são descartáveis. Quando Jinwoo sobrevive a uma dungeons, que deveria ter sido a sua morte certa, ele desperta um sistema misterioso que só ele consegue ver. A história muda completamente de direção a partir desse ponto. O anime deixa de ser apenas sobre sobreviver e passa a ser sobre evolução, consequência e até mesmo isolamento. O grande diferencial de Solo Leveling está na forma como a progressão do protagonista é construída. Diferente de muitos shonens tradicionais, onde o personagem evolui por amizade, descurto ou força de vontade momentânea, aqui tudo é baseado em regras claras, missões, punições, recompensas e limites bem definidos. Jinwoo não fica mais forte porque quer ficar, ele fica porque precisa, e cada avanço vem acompanhado de risco real. Isso cria uma sensação constante de tensão, porque o sistema não protege o protagonista de consequências. Outro ponto também que diferencia o anime é a solidão dessa jornada. Mesmo cercado por outros caçadores, Jinwoo caminha cada vez mais sozinho conforme cresce em poder. Isso cria um contraste interessante, porque quanto mais forte ele fica, mais distante ele se torna das pessoas comuns. Solo Leveling não foca tanto em grandes discursos sobre amizade ou trabalho em equipe, mas sim no preço de trilhar um caminho onde só você conseguirá seguir. Poderes e profundidade do sistema. O sistema de poderes de Solo Leveling é sem dúvida o coração da obra e o principal motivo por que tanta gente se prende ao anime. Diferente de muitos animes onde o poder surge de uma forma emocional ou conveniente, tudo aqui funciona como um verdadeiro jogo de regras rígidas. Jinwoo, que é o protagonista, recebe missões diárias, objetivos específicos e recompensas claras e também punições severas caso falhe nessas missões. Isso cria uma tensão constante de urgência, porque o sistema não é apenas bônus narrativo, é quase um antagonista invisível que está sempre testando os limites do protagonista. Não existe evolução gratuita, cada nível conquistado vem acompanhado de dor, riscos e escolhas difíceis. Além disso, o sistema também transforma o crescimento em algo visual e mensurável, o que gera uma satisfação enorme para o espectador. Ver atributos aumentando, novas habilidades sendo desbloqueadas e estratégias mudando conforme Jinwoo evolui, cria uma sensação de progresso real, quase viciante. Esse aspecto faz com que o anime funcione bem em maratonas, por exemplo, porque sempre existe uma curiosidade de saber qual será o próximo limite quebrado. O público não assiste apenas para ver lutas bonitas, mas para entender como aquele novo poder vai impactar as próximas batalhas no mundo. A mecânica das sombras merece um destaque especial também, porque ela vai muito além do espetáculo visual. Quando Jinwoo começa a transformar inimigos derrotados em soldados das sombras, o anime deixa claro que o poder dele não é apenas individual, mas estratégico. Ele deixa de ser um caçador forte e passa a ser uma força militar completa, alguém capaz de dominar o campo de batalha sozinho. E isso é uma camada psicológica interessante, porque o poder absoluto começa a afastá-lo cada vez mais das pessoas comuns, reforçando a ideia de que crescer demais nesse mundo tem um preço emocional. Outro ponto importante é o sistema que cria uma sensação de inventabilidade. Quanto mais Jinwoo evolui, mais ele entende que não existe volta. Ele não pode simplesmente parar ou escolher uma vida normal, porque o sistema sempre exige mais e isso dá mais profundidade à narrativa e impede que o anime seja apenas sobre ficar forte. Pontos fracos e críticas ao anime.
Mesmo com todos esses acertos, Solo Leveling também carrega problemas que precisam ser ditos com honestidade. Um dos pontos mais criticados é o desenvolvimento superficial de muitos personagens secundários. O anime apresenta caçadores com designs interessantes, histórias parecem promissoras e até conflitos pessoais que rendem bons arcos narrativos, mas acabam sendo deixados de lado rapidamente. Isso acontece porque a obra escolhe focar quase exclusivamente em Jihu. O que faz parecer em certos momentos é que o mundo existe apenas para reagir às ações dele. Outro ponto que divide bastante o público é a previsibilidade da narrativa. Conforme a história avança, no começo, existe uma tensão real, porque Jihu é fraco e qualquer erro pode ser fatal. Porém, à medida que ele se torna absurdamente poderoso, muitos conflitos que ele entra passam a ter um resultado previsível. O espectador meio que já entra em um modo sabendo que ele vai entrar em uma batalha e simplesmente vai vencer. É o que reduz o impacto emocional de certos confrontos. Para quem gosta de histórias onde o perigo é constante para todos os personagens, isso diminui bastante o envolvimento desse espectador em Solo Leveling. Também existe uma crítica recorrente sobre a profundidade temática. Enquanto o anime aborda temas interessantes como desigualdade social, exploração dos fracos e abuso de poder, esses assuntos muitas vezes ficam em segundo plano. Isso serve mais como um plano de fundo do que o foco real que a narrativa tem. Para alguns espectadores isso é uma oportunidade perdida, já que o universo de Solo Leveling tem potencial para discussões mais complexas que acabam não sendo totalmente exploradas no anime. Por fim, não há quem critique o excesso de foco na estética. A animação é impressionante, as cenas de luta são bem coreografadas, mas em alguns momentos a obra parece confiar demais no impacto visual para carregar a história. Para a parte do público isso funciona perfeitamente, para outra pode dar a sensação de que o anime prioriza mais espetáculo do que o desenvolvimento narrativo e profundo. Falando sobre o ritmo dos episódios, experiência ao assistir. O ritmo de Solo Leveling é um dos grandes responsáveis por manter a retenção alta. Os episódios são bem construídos, com uma estrutura muito clara, apresentação dos problemas, escala de tensão, ação intensa e um gancho forte no final. Isso faz com que seja extremamente fácil assistir vários episódios seguidos, sem perceber o tempo passar. O anime sabe exatamente onde cortar uma cena para deixar o espectador curioso. Isso funciona muito bem para quem gosta de maratonar algum anime. Por outro lado, esse ritmo acelerado também tem seu custo. A história avança rapidamente em alguns momentos que poderiam ter mais impactos emocionais, acabam sendo resolvidos de forma muito rápida. Certas decisões importantes são tomadas sem muito tempo de reflexão. Isso pode fazer com que o público menos acostumado com esse tipo de narrativa sinta falta de respiro entre uma grande cena e outra. Além disso, o foco constante em ação e progressão pode cansar quem prefere animes com mais equilíbrio entre combate e desenvolvimento de personagens. Solo Leveling raramente desacelera para explorar diálogos longos ou conflitos intensos de forma profunda. Ele é direto e objetivo, e sempre empurra a história para frente. Para muitos isso é uma qualidade enorme, para outros pode tornar a experiência um pouco repetitiva ao longo do tempo. Ainda assim, é inegável que o anime entende muito bem como prender o espectador. Mesmo com críticas aos ritmos, poucos episódios terminam de forma normal. Quase sempre existe algo que te faz pensar, só mais um episódio. E esse é um dos maiores méritos da obra, quando o assunto é engajamento e retenção. Mas a conclusão de tudo isso, no final das contas, Solo Leveling vale a pena assistir? A conclusão que eu tiro de tudo isso é que, no final das contas, Solo Leveling vale a pena assistir, mas não é pra todo mundo. Se você busca um anime focado em evolução constante, sistemas de poderes bem definidos, animação de alto nível e jornada solitária de ascensão, esse anime entrega exatamente isso, com muita competência. Agora, se você prefere história com elencos mais equilibrados, relações profundas entre os personagens e conflitos emocionais mais complexos, talvez Solo Leveling não te impacte tanto quanto o hype promete. O verdadeiro valor do Solo Leveling está em entender o que ele se propõe a ser julgado como obra. Não é um anime sobre amizade, não é um anime sobre discursos inspiradores, mas sim sobre sobrevivência, o poder e o preço das escolhas de se tornar algo que ninguém mais consegue acompanhar. Agora eu quero saber de você, comenta aqui, Solo Leveling é só hype ou é um dos melhores animes dessa geração? Mas comenta por que você acha Solo Leveling bom também aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, valeu você que assistiu até o final, fui!